PSD, PSD. Boas tardes a todas e a todos. A minha primeira referência tem de ser dirigida à Maria Trindade Val. É uma pessoa muito especial, não apenas porque tem procurado ao longo dos anos construir um trabalho sólido em áreas que são muito difíceis, sobretudo na área social, mas também porque nunca se demitiu, dentro do nosso partido, de procurar dinamizar, com outras mulheres também, uma participação política mais ativa dentro do nosso partido das mulheres. E uma vez que estamos no mês em que se assinalou o Dia Internacional da Mulher e em que muitas instituições têm chamado a atenção não apenas para desigualdades que não são aceitáveis, que permanecem entre homens e mulheres, mas também para a relevância de trazer para o coração da política aquelas que podem, com mais destaque, chamar a atenção para esses problemas e ajudar, de alguma forma, a preparar caminho para os resolver. Está a fazer aqui um bocadinho de feedback. Se puder ficar um bocadinho mais baixo, eu acho que ouvimos todos melhor. Justamente por estas duas razões, como eu estava a dizer, eu julgo que é justo enaltecer aqui, por intermédio da Maria Trindade Val, que tenho muito orgulho já ter integrado a Comissão Política Nacional, como ela aqui recordou, fazer um cumprimento muito amigo, muito especial, a todas as que, juntamente com ela, têm feito esse trabalho paulatino, ano após ano, e que hoje está aqui tão bem patente, neste magnífico almoço, que junta muitas e muitas mulheres social-democratas do Distrito do Porto. Parabéns a todas. Deixem-me só acrescentar uma nota que não é irrelevante. Por vezes, as pessoas que assistem a estas manifestações, a estes encontros, não se apercebem devidamente do trabalho que eles têm por trás. E nós, não sendo um partido rico, temos uma grande riqueza que é realmente o nosso capital humano. E é esse capital humano que é responsável, não são empresas de outsourcing, é esse nosso capital humano que é responsável pela forma como este almoço foi organizado, por toda a decoração que aqui está, que deu trabalho a muita gente a fazer até altas horas da noite e a preparar ao mais pequeno pormenor tudo o que permitisse que este almoço fosse o sucesso que é. Portanto, um redobrado cumprimento e reconhecimento pelo trabalho extraordinário que fizeram. A segunda menção que gostaria de fazer é para os nossos autarcas, muitos deles aqui presentes, seja ao nível das freguesias, seja ao nível dos municípios, das câmaras municipais. E permitirão que, justamente, através do nosso candidato aqui à Câmara de Valongo, Luís Ramalho, eu a todos cumprimento, saudando 2 em 1, os presidentes de junta que ele é aqui de Hermesinde, e com muito orgulho nosso, e todos aqueles que fazem trabalho como presidentes de Câmara ou que são candidatos aos seus municípios e que muito nos orgulham. Tenho a certeza de que vamos ter, nestas eleições autárquicas, um bom resultado para Portugal e também um bom resultado para as nossas terras e também um bom resultado para o PPD-PSD. Mas aproveitava esta saudação muito amiga que aqui quero deixar para fazer uma observação de preocupação. Deveria este ano ser o ano em que o Parlamento deveria levar a bom porto o trabalho legislativo de encontrar
um processo de descentralização efetiva que pudesse dirigir-se às câmaras municipais, aos nossos municípios ou, evidentemente, a associações de municípios e a outras plataformas de municípios, nomeadamente as comunidades intermunicipais e também as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O PSD é um grande partido com raiz autárquica. E, por essa razão, enquanto esteve no governo, levou longe a sua agenda reformista, mas na oposição não esqueceu esse tema, pô-lo na ordem do dia, levou-o mais do que uma vez ao Parlamento, em primeiro lugar, quando aqui há perto de um ano se discutia o Plano Nacional de Reformas, que cada vez mais, com esta maioria e este governo, é um repositório largo de intenções, mas que, como os cemitérios, está cheio de boas intenções, mas sem grandes resultados à vista. Na altura, uma boa parte daquilo que foram as recomendações que nós fizemos não foram aceites pela maioria. Depois, o ano passado, aproveitámos a discussão do Orçamento de Estado para 2017 e apresentámos um conjunto muito largo de propostas que visam justamente transferir da Administração Central para os municípios um conjunto cada vez mais alargado de competências que podem mostrar às pessoas que as nossas terras podem ser ainda mais bem geridas se tiverem melhores instrumentos ao alcance dos seus autarcas. Na altura, a maioria chumbou todas as propostas. E agora que podíamos finalmente iniciar no Parlamento, e eu digo finalmente porque finalmente, ao cabo de um ano e meio, o Governo também apresentou uma proposta que sabemos não foi discutida em profundidade, nem preparada tecnicamente de forma alargada, em particular com a Associação Nacional de Municípios e com a sociedade civil portuguesa. Agora que podíamos, portanto, iniciar um debate sério, aprofundado, um trabalho dedicado a um objetivo, que era não fazer de conta que estamos a lutar pela descentralização, mas aprovar, de facto, um novo quadro de descentralização que pudesse efetivamente entrar em vigor com o novo ciclo autárquico. A maioria começou, como tem sido repetido, com o pé esquerdo. E começou mal. Começou novamente por chumbar uma proposta que o PSD fez, que é uma proposta séria, a de que pudéssemos constituir então no Parlamento uma comissão multidisciplinar estritamente para tratar desta matéria. Alguém poderá dizer, como frisou e muito bem o Dr. Luís Montenegro, que é o nosso líder parlamentar na Assembleia, que numa matéria desta magnitude, que compreende aspectos tão diferentes que vão das políticas sociais, da saúde, da educação, do apoio social, a questões que envolvem o ordenamento do território, a questões de pendor económico mais específico. Alguém discute a relevância de criar um instrumento específico para tratar desta matéria, uma vez que o tempo é pouco e não queremos fazer as coisas a toque de caixa, em cima do joelho. Não podemos aprovar um processo de descentralização mal feito, mal estudado, mal discutido. Precisamos, pelo contrário, de dar o melhor que temos, com os melhores técnicos e políticos que temos, para poder, com a Associação Nacional de Municípios, com a sociedade civil, preparar um processo de descentralização a sério, com uma lei de finanças locais a sério que lhe suporte, e a primeira coisa que a maioria tem a dizer é não, é chumbar, é assim que vamos começar.
a menos de meio ano das eleições autárquicas, um processo reformista para criar um novo quadro de atribuições e competências aos municípios? Eu acho que começámos muito mal. Mas, mais uma vez, não começámos muito mal porque nós não quiséssemos discutir muito bem e atribuir muito bem toda a importância política a esta matéria. Começámos muito mal porque vivemos um tempo em que no Governo, no Parlamento, no país, a maioria que hoje tem a responsabilidade pela condução política gosta muito de fazer de conta, mas não gosta, de facto, de mudar coisa nenhuma, a não ser para fazer a reversão daquilo que já foi feito em governos anteriores. E esse é um problema grande para Portugal. Aqueles que governam a achar que a política é o domínio privilegiado das percepções e das ilusões podem ser elogiados por suposta habilidade, mas deixarão muito pouco, ou o que deixarão não terá, efetivamente, a substância que nós desejaríamos. É por isso que o país em 2016 cresceu menos do que em 2015. É por isso que, ao contrário do que aconteceu nos anos precedentes, em que finalmente tínhamos o investimento a retomar em Portugal, o investimento privado, evidentemente, mas também a lançar as bases para a recuperação do investimento público, o que tivemos em 2016 foi uma quebra significativa do investimento. Maior do investimento público, mas significativa também do investimento privado. Se não há investimento, é uma questão de tempo. Não pode haver o crescimento que nós desejaríamos. Se não houver investimento, é impossível que possa haver, a prazo, mais geração de rendimento e mais emprego. Era fundamental que o Governo, em vez de contar histórias, de criar ilusões, reconhecesse o que fez mal para não repetirmos a mesma história em 2017. Se em 2017 formos pelo mesmo caminho, então ficaremos pior do que estávamos ainda. Reparem bem o preço que o país pagou pela ilusão de que, afinal, nós podíamos ter uma alternativa nas escolhas orçamentais que permitissem à sociedade viver melhor, desde que o PSD não estivesse no governo. Essa ilusão está a desfazer-se a cada dia que passa. Na verdade, as escolhas que o governo fez custaram muitas receitas extraordinárias aos portugueses e custam a cada dia que passa uma deterioração grande dos serviços públicos. É hoje cada vez mais patente que na saúde, por exemplo, há muitos anos que os hospitais e mesmo os centros de saúde não enfrentavam uma penúria tão grande quanto aquela que enfrentam hoje. E, no entanto, quando se ouve a televisão ou se lêem os jornais, fica-se com a ideia de que nunca a saúde esteve tão bem como há muitos anos, quero aqui denunciar, nunca os hospitais ou os centros de saúde foram sujeitos a uma tal pressão orçamental e a uma tal penúria orçamental. Porque é que isso foi feito para pagar salários. Desde que haja dinheiro para pagar mais salários, não importa que não haja dinheiro para vacinas, que não haja dinheiro para fazer cirurgias, que não haja dinheiro para pagar aos fornecedores, que não haja dinheiro, no fundo, para prestar os serviços que as pessoas precisam. Ora bem, enquanto vivermos esta ilusão, que é como quem diz esta mentira, para atingir os objetivos orçamentais, o que vamos ter é pior saúde, pior acesso à saúde, pior educação, pior apoio social. Se estamos hoje a pagar um preço que se vai agravar
pela deterioração da qualidade dos serviços públicos. Isso deve-se exclusivamente à aposta que o Governo e a sua maioria fizeram de fazer de conta que tudo estava melhor, querendo baixar alguns impostos e melhorar alguns salários para poder dizer às pessoas: finalmente acabou a austeridade, quando depois, no dia a seguir, o que acontece é a penúria do investimento público, a penúria dos serviços públicos, a degradação da qualidade dos serviços. Se era para fazer de conta, pelo menos que poupassem as pessoas a esta regressão que estamos a ter nas políticas públicas que são essenciais para corrigir as desigualdades em que o país ainda vive. Querem um exemplo claro? Um exemplo claro do que tem custado esta forma de fazer política, de fazer de conta, de criar a ilusão de que as coisas estão bem? Dou-vos um exemplo claro. A Caixa Geral de Depósitos. Durante os 4 anos em que estive no Governo, a Caixa Geral de Depósitos andou a reconhecer quase 5 mil milhões de imparidades por crédito arriscado que tinha sido atribuído em gestões anteriores. Quer dizer, no tempo do socialismo. No tempo do socialismo, fez-se mau crédito na Caixa Geral de Depósitos. E durante o tempo em que estivemos no Governo, estivemos a limpar uma parte grande desse mau crédito que foi atribuído. É preciso hoje recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos. Foi apresentado um plano de recapitalização e um plano de reestruturação do banco. Qual é o lema principal? É preciso salvar o banco público. Como se porventura tivesse sido o PSD no Governo que tivesse posto em causa a Caixa Geral de Depósitos. Nós andámos 4 anos a limpar o mau serviço que os socialistas lá deixaram. E ao fim de 4 anos, melhor dizendo de 5, os socialistas vêm sugerir que hoje é preciso meter dinheiro público na Caixa, no fundo, para pôr o capital que nós achamos que era preciso esconder. E então o que faz? Apresenta necessidades de capital que são inflacionadas por uma política agressiva de reconhecimento de imparidades de crédito, do crédito que eles concederam enquanto estiveram no Governo. Do crédito que eles concederam enquanto estiveram no Governo. E depois dizem, isto é fundamental para que a Caixa Geral de Depósitos se mantenha pública. Mas depois assistimos a 2 coisas que não jogam com o que é dito. Primeira coisa, o Presidente da Caixa veio dizer, por causa do plano de reestruturação, que não há nenhuma razão para que a Caixa Geral de Depósitos tenha balcões em partes do território nacional onde os outros bancos não têm. Mas então pergunto eu ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda, ao Partido Comunista Português, se a Caixa Geral de Depósitos é pública, isso não pressupõe, até certo ponto, um nível de serviço público? Se a ideia é não vale a pena estar onde os outros também não estão, então como é que eles sustentam a ideia de que o banco deva ser público? Há de ser público porquê? No meu tempo ele era público e essas agências existiam. Porquê é que agora têm de encerrar? Agora que o banco tem de ser defendido como um banco público apoiado por comunistas, bloquistas e socialistas. Isto é de um cinismo atroz. De um cinismo atroz. Escuso de dizer que se o Estado quer ter um banco público, não pode deixar de observar as regras da concorrência, com certeza. Mas daí a dizer que ele tem de funcionar exatamente como qualquer banco privado, desautoriza quem entende que ele deva ser público. Porque se ele é público,
há uma missão pública que ele tem de cumprir e que, dentro de certos limites, é mesmo o Estado que tem de o suportar. É assim mesmo. Segunda coisa, como é que é possível, para manter o banco público, que haja uma emissão de obrigações perpétuas, quer dizer, que duram a vida inteira? Os privados que vão comprar obrigações, que é como quem diz, que vão emprestar dinheiro à Caixa Geral de Depósitos, vão-no emprestar para sempre. É mais ou menos o que fazem os acionistas, enquanto são acionistas de qualquer coisa. Põem lá capital e ele fica lá para sempre. Isto é uma forma muito habilidosa de dizer que vai haver uma parte do capital da Caixa, porque ele será um capital permanente, são obrigações perpétuas, vão durar a vida inteira, que no fundo vão ser detidos por privados. Se isto não é começar uma privatização da Caixa Geral de Depósitos, o que seria? O que seria? Mas há qualquer coisa de errado neste processo de privatização da Caixa. É que aqueles que vão emprestar dinheiro à Caixa, os privados, para sempre, vão receber um juro superior, um retorno maior pelo capital que põem na Caixa do que aquele que o Estado lá vai meter. Como é que os socialistas, os bloquistas, os comunistas justificam que a Caixa esteja a pagar mais dinheiro aos capitalistas pelo dinheiro que recebe emprestado do que ao Estado que põe lá dinheiro dos contribuintes? É assim que com muita facilidade cai a máscara da ilusão. Aquilo que se diz não é aquilo que se faz. E se aquilo que se diz é uma conta para fazer de conta que tudo vai bem, e aquilo que se faz entra em contradição e desmente todas as críticas que foram feitas ao longo de anos, o resultado que se gera só pode ser, a prazo, a descrença e a falta de credibilidade. É por isso que este Governo e esta maioria têm prestado um mau serviço a Portugal. Numa altura em que, à escala global, muitas coisas têm mudado, num sentido que muitas vezes não se consegue antecipar, não temos a certeza do que vai acontecer. Há coisas que nós sabemos que são incertas por natureza, e ainda bem, se tudo estivesse escrito, antes sequer de termos nascido, que seria da nossa livre escolha o que seria a nossa vida. Ainda bem que vivemos com incerteza, ainda bem que não sabemos o que é o futuro. É isso que valoriza as escolhas que fazemos no dia-a-dia. Não saber o que é o futuro não significa que nos devamos abandonar a qualquer sorte. Significa que devemos saber muito bem o que valorizamos. E nós valorizamos a previsibilidade, a estabilidade. E depois, no dia-a-dia, tomar decisões que melhorem, à partida, as nossas capacidades para controlar o nosso destino. É isso que nós queremos. Quando combatemos as desigualdades, quando combatemos as doenças, quando protegemos os cenários em que podemos ter mais rendimento, em que podemos crescer mais, em que podemos sentir-nos mais confiantes com o futuro. O futuro depende muito mais de nós do que muitas vezes se pensa. Mas nós em Portugal já fomos habituados, porque isto já aconteceu várias vezes, a governos imprevidentes que depois se põem com umas explicações patéticas sobre o quanto muda o mundo rapidamente, surpreendendo aquilo que eram os desejos dos governantes. Nada do que se passa hoje na Europa ou no mundo pode verdadeiramente ser apresentado como imprevisível. O que não tem explicação é que num mundo com tantas incertezas e que está a sofrer
transformações que nós estamos a ver debaixo dos nossos olhos e para as quais nos precisávamos de preparar melhor, o que custa a aceitar é que quem governa pense pouco no futuro e só pense na campanha eleitoral em cada dia que passa e em poder apresentar nas câmaras aonde governa bons resultados. Nas outras, estudar-se-á para mais tarde. Para os grupos sociais de quem depende mais diretamente, favorecer. Para os outros, disfarçar. É assim com a carga fiscal, é assim com os salários, é assim com as benesses, é assim que o Partido Socialista governa em Portugal com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Numas quantas coisas fazem de conta que não se entendem. E se calhar não se entendem. Naquelas que são mais importantes para definir o que é o traço reformista de um governo, eles entendem-se no essencial, não fazem nada. E, portanto, não acautelam o nosso futuro. Caro Bragança Fernandes, por seu intermédio, endosso daqui todos os cumprimentos que me destinaram e devolvo, portanto, um abraço muito caloroso a todos os que aqui estão e aos que no PSD estão a fazer o que devem para mostrar que o PSD é um partido que, mesmo estando na oposição, sendo o maior partido no Parlamento, tem o sentido da responsabilidade, não declina o trabalho de denunciar o que está errado, porque essa é a maior vantagem que uma democracia tem, é de poder contribuir para um debate informado, de modo a que nos possamos livrar de quem nos governa quando isso tiver de acontecer, sem recorrer a medidas extremas que não seja a decisão do povo. E é acreditando no povo português e em Portugal que nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Um abraço muito grande, parabéns, Trindade Val, bem-aja a todos aqui no Distrito do Porto e bom trabalho, que temos muito ainda para fazer pelo nosso país, por Portugal e pelos portugueses. Um abraço.